Eu acho que existe, de fato, uma comoção muito grande por parte do movimento trans, né, com relação à indicação dela. É uma comoção muito grande pelo fato de que você raramente encontrou, né, travestis e mulheres trans na história do Brasil, né, que tivesse algum tipo de referência pública. Então, há uma comoção, mas eu acho que essa comoção é compreensível, mas ela também trabalha com algumas ilusões, assim. Como assim, ilusões? É muito difícil que, mesmo com toda a representação dela dentro do Estado, né, que se consiga se efetivar perante o governo Lula políticas de Estado que contemplem a necessidade da população trans. E é isso que é um debate bem difícil de fazer, porque é compreensível que muitas mulheres trans, muitos homens trans se emocionem, né, com o fato dela estar se apoderando de um espaço que nunca foi, digamos assim, de acesso a pessoas trans, porém isso trabalha muito com a ilusão de que ela estando lá, essas necessidades de toda a população trans vai ser contempladas, e não, porque há uma teia de relações entre o Lula e a grande frente ampla que ele fez, com setores de direita, como o Alckmin, com setores evangélicos. O Lula tem relações com o pastor Isidório, que já defendeu que a cura é gay. No passado, o PT, inclusive, vetou o kit anti-homofobia e o Bolsonaro elogiou o PT nessa época, inclusive. Então, essas relações estreitas que o PT consolida para se garantir governabilidade dentro do Estado democrático capitalista são uma moeda de troca com relação às necessidades dos setores da nossa classe. E quando o PT toma a decisão de se aliar com o setor burguês evangélico, religioso, o PT está aceitando negociar as necessidades materiais da população LGBT trabalhadora. Então, mesmo com ela sendo indicada a esse cargo, há uma grande possibilidade, grande, que não se mude efetivamente, materialmente, a vida das pessoas trans. Porque para conseguir garantir pleno emprego para a população trans, para conseguir garantir acesso pleno à saúde, aos processos transexualizadores, a gente precisaria minimamente romper com o capitalismo. Não há alternativa, assim. Até porque hoje o mercado já vem se mostrando, né, que vai viver de desemprego, então grande parte da nossa classe está destinada pelas mãos capitalistas a passar fome, né? E as pessoas trans estão dentro dessa parte que os capitalistas decidiram que vai passar fome. Então, não tem como você ter uma expectativa, né? É muito compreensível, assim, de entender como as pessoas elas acabam se comovendo, né? Mas é interessante esse caso dela, porque inicialmente até essa questão de tu colocar uma simbologia trans no governo Lula não estava sendo bem colocada pelo Lula. Se vocês pararem para observar, a Associação de Travestis Transsexuais, a ANTRA, fez reclamações muito grandes com relação ao posse do Lula, por não ter encontrado nem sequer uma representação LGBT na posse, e também reclamaram que o governo de políticas do Lula, na época do governo transitório, nem sequer citava a palavra LGBT em 40 ou 60 páginas. Então, a ANTRA até disse que ia se manter independente do governo, dado ao fato de que não sabia se as necessidades iam ser respeitadas. Claro que a indicação dela e toda a fala do Silvio Almeida constroem essas ilusões, né? Mas é um tanto curioso pensar o porquê no relatório do governo Lula mal se falou de pessoas LGBTs, ou é um tanto curioso pensar também porque o Lula não falou nada na posse. Porque ele tem as relações estreitas com a frente ampla, com os setores de ultradireita, de direito da grande burguesia. Então, é importante salientar que parte dessa invisibilidade que algumas pessoas LGBTs, inclusive, notaram no início do governo Lula, é justamente por essas relações com a grande burguesia de ultradireita que o Lula tem. Queria só deixar isso bem nítido aqui.